Aqui está a sua melhor companhia. CYM 219, canal 285. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Sem Ele não sei viver. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo Jesus Cristo falou, está falado. 13h08. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, ao sábado após o programa Viva a Vida, ou 1h da tarde. Domingo também às 13 horas eu trago para você o ensinamento do nosso Deus através do Filho dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o ensino de Deus através do Filho. Este é o Evangelho para Todos. Este é a escrita, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E também se encontra o livro de Apocalipse, o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. Novas notícias que Deus trouxe através do Filho dele para você e para mim, confirmado assim pelo Espírito Santo, aos apóstolos. E assim você encontra as cartas aí do apóstolo Paulo, Pedro e João também e Judas, Você encontra essas cartas dentro de um livro chamado Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 48. Tem uma mensagem aqui que tem me incomodado bastante tempo, ou seja, tem me chamado bastante atenção. Está aqui em Mateus 5, versículo 48. E essa semana eu ouvi algo bem interessante que explica bastante esta palavra que está aqui em Mateus capítulo 5, versículo de número 48. Esta mensagem chega para mim e para você também, amigo ouvinte. Forte abraço, meu amigo Dorizete, também sua esposa Pamela, seus filhos o Benjamin, também a Maria e também o Samuel. Todos aí, ouvintes, que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, nosso amigo Pilão dá sequência à programação 104.9. Mateus 5, 48. Foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para a multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. O mal é real, insistente, ele não desiste nunca. Quer a destruição da gente, não sei mais o que fazer, pois o bem que quero, esse não faço. O mal que não aceito, sempre me é por laço. Se conheço a verdade, me entrego à vaidade, eu preciso me vencer. Jesus, tu és a única saída para minha alma perdida. Oh, quero alcançar o teu amor, teu resplendor, tua luz, meu Salvador. Jesus, tu és a única saída para minha alma perdida. Oh, quero alcançar o teu amor, meu resplendor, tua luz, meu Salvador.
Mateus capítulo 5, versículo 48, o Filho de Deus fala da seguinte maneira para mim e também para você, amigo ouvinte. Mateus 5, 48, ele fala assim, ó: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vamos repetir novamente o que é que ele diz aqui? A palavra de Deus, através do Filho, chega para mim e para você da seguinte maneira, assim está escrita, assim também diz o Filho de Deus: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Amigo ouvinte, nesta passagem, Mateus capítulo 5, versículo 48, eu achei bem forte, bem interessante Jesus Cristo falar assim: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Como pode Jesus Cristo, eu paro para pensar e vejo assim, como pode o Filho de Deus chegar para mim e para você e dizer assim: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É bem interessante de que às vezes eu falo para você, o Evangelho diz que o ser humano, eu e você, ou nós somos bem educados ou somos mal educados. E quando não cuidamos da nossa vida, certamente é preciso que alguém chegue para mim e para você e fale: Ismael, vai cuidar da sua vida, para que você venhamos cuidar da nossa vida. E quando nós cuidamos da nossa vida, certamente nós vamos olhar a qualidade de educação que nós tivemos. E quando elogiamos alguém, geralmente a gente elogia-se alguém pela qualidade de educação que ele tem, ou a qualidade de bens que ele tem, ou elogiamos alguém pela fama que ele possui. E aqui nessa passagem Jesus Cristo fala assim: sejais vós, pois, perfeito como vosso Pai que está nos céus é. Eu não sei se você já passou por isto, mas ao conversar com pessoas, a analisar pessoas não reparando, mas tendo um senso de justiça, você logo percebe de que todos nós somos bem educados ou mal educados. Nós temos um educador. Jesus Cristo fala assim que o homem bom, da boa educação que ele teve, do bom tesouro do seu coração, ele tira as coisas boas. Então o ensino, a orientação que nós recebemos, ela é muito importante. Mas o problema é que desde o ventre da nossa mãe, nós somos educados a desprezar o que é certo, desprezar o que é prioridade. E o próprio Jesus Cristo, não só em Mateus 23, como em outras passagens, eu falo Mateus 23 porque Jesus Cristo fala assim: fariseus hipócritas, pois quase um mosquito engolis um camelo. Ou seja, vocês se desguelam, se esforçam tanto para as coisas que não são tão essenciais e desprezam as coisas mais importantes, mais essenciais, vocês estão desprezando. É isso que Jesus Cristo fala quando ele cita a palavra em Mateus 23, engolis, quase um mosquito engolis um camelo. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala assim: sejais vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, eu não sei se você já passou por isso, mas a gente vê muito isso e já acontece com a nossa própria vida, de que nós, às vezes, olhamos mais para o educador do que para a educação. Olhamos mais para quem está falando do que para o ensino em si. Porque tirando Jesus Cristo, ninguém na Bíblia, e olha que na Bíblia tem homens tremendos,
homens que foram usados por Deus em honra, em senso de justiça. Também teve, né, na Bíblia tem isso, relatos de homens que foram fiéis em propósito de honra, em propósito de chamado de Deus, né? E mesmo assim eram homens que, se você olhasse para eles não servem como referência para você e para mim. Tanto que quando Deus fez um projeto e mandou esse projeto para a terra, ele mandou o filho dele, Jesus Cristo, concluir esse projeto, ir até o final. Tanto que você vai ver dentro dos próprios ensinamentos de Jesus Cristo, ele falando: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. E quando Jesus Cristo entrega, ou antes de entregar a Deus o seu Espírito, estando ele em uma cruz, ele diz assim: Pai, está consumado. Ou seja, o que o Senhor pediu para mim fazer, eu fiz justamente da maneira que o Senhor pediu para que fosse feito. Por quê? Por causa que Jesus Cristo, ele não é um ensinador, perdão. Ele não somente é um ensinador. Jesus Cristo é o próprio ensino. Tanto que a Bíblia relata de que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou seja, o ensinamento estava com Deus, o ensino estava com Deus, a palavra estava com Deus, o ensino era Deus, a palavra era Deus, e se fez o quê? O verbo se fez carne e veio entre nós. Quando Jesus Cristo afirma ser algumas coisas, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo é a única referência que eu posso ter. Até porque, se nós olharmos para a qualidade de educação que nós temos, você vai ver que pessoas que nos educaram fizeram o melhor que eles tinham. Isso você deve ter consciência, e nós também. Mas, se você olhar para a avós, para as mães, para os pais, para os avós, eles foram surrados desde o ventre, nós, seres humanos, tá? Nós fomos surrados desde o ventre da nossa mãe pelo inimigo a se tornarmos pessoas frágeis emocionalmente. E por esse motivo, mal educamos não somente nossos filhos, nós nos mal educamos a nós mesmos. A qualidade de orientação, de ensino que nós temos dentro de nós, ela é fraca. E eu não estou referindo aos professores de português, de matemática, de inglês, ou seja, de história. Não estou me referindo a eles, não. Eu estou me referindo à educação básica do que eu e você temos. Preste atenção para você ver. Olhe em volta de você para você ver. Vê se isso não é a realidade. Quantas pessoas você vê, às vezes, de moto, descalço ou de chinelo? Um exemplo que eu estou dando para você. Quem que educou esta pessoa a fazer isso? Qualquer coisa que você e eu formos fazer, nós fazemos com deficiência. Às vezes olhamos para as pessoas, as crianças ou pessoas especiais que têm um tipo de deficiência, mas se você olhar, nós estamos deficientes. Precisamos, como o próprio Jesus Cristo falou, nascer de novo. Ah, não. Porque Jesus Cristo era um educador. E você viu Jesus Cristo, a gente fez uma fama errada de Jesus Cristo. De que Jesus Cristo, ele era calmo, manso, tranquilo. Falava serenamente. Não. Jesus Cristo falava com criança como deve ser falado com criança. Mas quando falava com adultos, ele falava como se deve falar com adultos. Mas nota para você ver. Hoje nós falamos com adulto como se fossem umas crianças. E falamos às vezes com criança como se fôssemos com adultos. Nós clamamos e gritamos, esperneamos para coisas inúteis, e as coisas que são as mais úteis nós não clamamos. Nós nos esperneamos e nós não brigamos. E esta é uma pura verdade. Nós vemos até nos poderes em volta de nós e de você, os que nós vemos, os visíveis. Você vê claramente, uns dizendo sou de direita, outros dizendo sou de esquerda. Uns brigando porque sou de cá, outros brigando porque sou de lá.
Quando na verdade, quando o de cá está no poder, o de lá está puxando o tapete do de cá. Quando o de cá está no de lá, está no contrário. Quando o de cá está no poder, o de lá está puxando o tapete para que aquele de lá não faça o que o de cá, ou melhor, que o de cá estava fazendo. E isto, desde que eu entendo por gente, acontece. E eu e você estamos como o apóstolo Paulo falou. Estamos como aqueles que soqueiam o ar. Sabe o que é socar o ar? É dar um murro naquilo que você não acerta e não tem nenhum tipo de batida ou de objetivo atingido. E aqui nessa passagem Jesus Cristo fala: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Agora parar para pensar. Quantos ensinos, quantas orientações você e eu já temos desprezado. Quantas coisas que são verdadeiramente valiosas que você e eu já desprezamos e que colocaram na nossa mente que não tem valor nenhum. Digo para você, as coisas certas na nossa vida, ela tem que ser praticamente em oculto praticadas. Por quê? Porque se você tentar convencer alguém, alguém vai desconvencer você. Eu várias vezes já fiz isso. Eu tentei, a pessoa chegou para mim, pediu um conselho, e eu fui tentar aconselhar esta pessoa. E esta pessoa já estava me convencendo a ir para o lado de lá. Por quê? Porque Jesus Cristo fala assim, ó, orai. Não, ele fala vigiai primeiro e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Ou seja, se você decidiu fazer algo de muito bom e você compartilhar comigo, se eu no centro de justiça estiver em espírito, eu vou te apoiar. Mas se de repente estiver na carne, eu posso de repente zombar dessa tua ideia tão boa. E de repente você já vai jogar por ralo algo tão bom. Então, por isso que Jesus Cristo fala, do tesouro do coração, o homem bom tira as coisas boas. Do bom tesouro do coração. Por que foi o tesouro? Onde se guarda um tesouro? Um tesouro é uma coisa guardada em 7 chaves, né? Modo de dizer. Já dizia Salomão quando escreveu Provérbios, né? De tudo que tem que reter. De todo, assim, mais do que o ouro refinado, mais do que a prata refinada, mais do que o ouro que ele cita lá, o de maior valor. Guarda a sabedoria. É isso que ele fala lá, que o entendimento, a sabedoria são mais preciosos do que o ouro, do que a prata. Quando ele escreve o livro de Provérbios, e olha que é um entendido de ouro, de prata que falou isto, que foi Salomão já lá no Antigo Testamento. Mas aqui, no Novo Testamento, Jesus Cristo é a única referência que eu e você podemos pegar. Porque se eu pegar qualquer pessoa como referência, eu vou desprezar o ensino que aquela pessoa carrega com ela, o que trouxe até a mim. Então nunca coloca o ensinador acima do ensino, a não ser que seja Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo não está acima do ensino, Ele é o ensino. Quando ele chega para Marta e Maria, se eu não me engano, ele chega e fala para elas assim, elas falam para Jesus Cristo, Senhor, se o Senhor tivesse vindo um pouco antes, a Maria, a irmã do Lázaro, né, que Jesus Cristo ressuscitou ele, chegou, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Jesus Cristo falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele não vai ressuscitar porque eu vou mandar ele ressuscitar, porque eu tenho poder de ressuscitar ele. Não, é que eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então Jesus Cristo é o único ensinador que está ao mesmo nível do ensino, porque ele é o ensino, ele é a palavra boa, ele é o bem. Esta é a verdade. Amigo ouvinte,
Jesus Cristo fala para mim e para você, para nós analisarmos a qualidade da educação que nós temos dentro de nós, o quanto nós já reprovamos ou o quanto nós já ignoramos de ensinamentos bons, de coisas boas, por mais simples que pareça, mas é uma benfeitoria, é algo de bom para a minha vida e para a sua vida. Sejai vós, pois, perfeito como vosso Pai que está nos céus. Então existe muita coisa que eu posso melhorar, que você e eu podemos melhorar. E o dia mais importante que existe de iniciarmos isto é hoje. Hoje mesmo, dia 13 de dezembro de 2025. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida e sobre as nossas e permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.